Irmãos e amigos, queremos comunicar que a nossa igreja decidiu voltar com os cultos presenciais a partir do dia 2 de agosto de 2020. Os horários dos cultos serão os mesmos de antigamente, às 9h45 e às 18h30. Inicialmente, não voltaremos com a escola bíblica dominical e com o culto infantil, que continuarão sendo realizados pelo nosso canal no YouTube. Porém, em virtude das normas de saúde pública, nós vamos ter uma série de limitações. A primeira delas é que nós não podemos ocupar o santuário integralmente. Então, nós vamos marcar os lugares que podem ser ocupados pelas pessoas. E para esses lugares, você deverá fazer a sua inscrição e só poderá participar de um dos cultos. Ao telefonar para a igreja ou mandar sua mensagem, diga qual o culto que você deseja participar. Pedimos às pessoas que estão gripadas e aquelas que estão com sintomas de Covid ou que já tiveram o diagnóstico de Covid, que não se inscrevam para participar dos cultos e assim preservar a sua saúde e a dos demais. Quando estivermos indo para participar dos cultos, pedimos que todos estejam usando as suas máscaras, levem o seu álcool em gel e também os seus objetos pessoais, tais como celular, Bíblia e, de preferência, sua própria garrafa de água. Durante a celebração, todos nós deveremos estar usando máscaras. Antes e depois da celebração, evite participar de grupos, evite também os cumprimentos de abraço, de beijo, porque isso quebra as regras de distanciamento social. Evite também as aglomerações, não só no templo, quanto também no nosso estacionamento, para que todos nós possamos dar um bom exemplo de que voltamos às atividades do templo, mas estamos respeitando as normas de saúde pública. Quando você fizer a sua inscrição, automaticamente você já estará declarando que concorda com essas normas e com as demais normas de saúde que foram determinadas pelo nosso governo. E esperamos que você as respeite e colabore para que todos nós possamos gozar de saúde e termos uns bons momentos de comunhão no templo. Logo, logo estaremos juntos em parte e mais tarde todos juntos celebrando ao nosso Deus. Que esse seja um momento de retorno e de bênçãos para as nossas vidas. Irmãos, durante esse período em que ainda estamos realizando os cultos online, é importante que você faça a sua contribuição financeira para a igreja por intermédio de uma transferência ou depósito bancário. Assim, fique atento para as contas da igreja que aparecem na sua tela, informando o banco, a agência, a conta corrente e o CNPJ. Depois que você fizer a sua contribuição, é também importante que você comunique à secretaria da igreja o destino daquele valor que você depositou, dizendo o que é dízimo, o que é oferta ou o que é oferta especial. Aliás, nesse mês de julho, nós estamos em campanha de missões estaduais. Assim, separe um valor para contribuir com esta campanha, a fim de que a nossa Convenção Batista do Amazonas possa continuar realizando os projetos missionários para o interior do estado, principalmente visando alcançar aquelas cidades em que o Evangelho ainda não é conhecido, ou as comunidades ribeirinhas onde os trabalhos estão sendo realizados. E Deus, por certo, vai honrar a sua fidelidade.
Eu te bendirei quando tuas bênçãos eu provar, quando teu rio me saciar, eu te bendirei. Eu te bendirei quando no deserto estiver, quando a solidão me envolver, eu te bendirei. Pelas bênçãos recebidas te dou louvor. Quando as trevas me cercarem, cantar eu vou. Eu te bendirei, ó Senhor, eu te bendirei. Eu te bendirei, ó Senhor, teu glorioso nome bendirei. Eu te bendirei quando a luz do sol brilhar em mim, quando tudo certo estiver, eu te bendirei. Eu te bendirei no caminho de aflição, se a dor tomar meu coração, eu te bendirei. Pelas bênçãos recebidas te dou louvor. Quando as trevas me cercarem, cantar eu vou. Eu te bendirei, ó Senhor, eu te bendirei. Eu te bendirei, ó Senhor, teu glorioso nome bendirei. Ó soberano Deus, em ti confiarei. Tu és o meu Senhor, teu nome bendirei. Ó soberano Deus, em ti confiarei. Tu és o meu Senhor, teu nome bendirei. Eu te bendirei, ó Senhor, eu te bendirei. Eu te bendirei, ó Senhor, teu glorioso nome bendirei. Eu te bendirei, ó Senhor, eu te bendirei. Eu te bendirei, ó Senhor, teu glorioso nome bendirei. Senhor nosso Deus, nós estamos aqui mais uma vez diante da Tua presença, porque sabemos que Tu estás conosco, para exaltar o Teu santo e excelso nome, para dizer que Tu és soberano sobre toda a terra. Nós te exaltamos, ó Deus, porque Tu tens sido misericordioso para conosco. Nós te exaltamos pela Tua bondade. Te exaltamos, ó Deus, porque a Tua graça tem nos abençoado a cada dia. Embora não sendo merecedores de tudo isso que Tu fazes a nós, mas Tu tens derramado Tua bênção sem fim sobre as nossas vidas. Muito obrigada, ó Deus, neste momento. E reconhecemos o Teu poder, reconhecemos, ó Deus, que Tu és fiel e que Tu continuas o mesmo que foste no passado, agora no presente e serás no futuro. Muito obrigada, ó Deus, por todas as bênçãos. Muito obrigada pelo Teu amor. Muito obrigada, ó Deus, por tudo que Tu fazes a nós a cada dia. E é por isso que nós Te exaltamos e Te louvamos como o Deus de paz, o Deus da misericórdia, o Deus excelso, o Deus maravilhoso.
E é em nome de Jesus, o teu Filho amado, que nós te agradecemos e te louvamos por tudo. Amém. Tu não és o Deus criado por nossas mãos, nem um Deus que é dependente de algum mortal. Não és um Deus que precisa de algo que podemos dar. Tu és Deus e sempre assim serás. Tu não és um Deus criado por nossas mãos, nem um Deus que é dependente de algum mortal. Não és um Deus que precisa de algo que podemos dar. Tu és Deus e sempre assim serás. Tu somente és Deus, és eterno Senhor, em teu trono estás. Tu somente és Deus, hoje aqui. Sejam teus dias bons, ou se forem maus, tu comigo estás. És o Todo-Poderoso, não há igual. Teu nome santo jamais irá findar. Poderoso Deus és digno de tudo que podemos dar. Tu és Deus e sempre assim serás. Tu somente és Deus, és eterno Senhor, em teu trono estás. Tu somente és Deus, hoje aqui. Sejam teus dias bons, ou se forem maus, tu comigo estás. Não vai mudar, não vai falhar, jamais irá se abalar. Não vai mudar, não vai falhar, jamais irá se abalar. Tu somente és Deus, és eterno Senhor, em teu trono estás. Tu somente és Deus, hoje aqui. Sejam teus dias bons, ou se forem maus, tu comigo estás. Não vai mudar, não vai falhar, jamais irá se abalar. Leio na carta de Tiago, no capítulo 2, do verso 14 ao verso 23. Meus irmãos, que vantagem há se alguém disser que tem fé e não tiver obras? Essa fé poderá salvá-lo? Se um irmão ou irmã estiverem necessitados de roupas e do alimento de cada dia, e algum de vós lhes disser, ide em paz, aquecei-vos e saciai-vos, e não lhes derdes as coisas necessárias para o corpo, que vantagem há nisso? Assim também a fé por si mesma é morta se não tiver obras. Mas alguém dirá, tu tens fé e eu tenho obras. Mostra-me tua fé sem obras e eu te mostrarei minha fé por meio de minhas obras. Crês que Deus é um só?
Fazes bem, pois os demônios também creem e estremecem. Mas, ó homem insensato, queres ser convencido de que a fé sem obras é inútil? Não foi pelas obras que nosso pai Abraão foi justificado quando ofereceu sobre o altar seu filho Isaque? Vês que a fé cooperou com suas obras e pelas obras a fé lhe foi aperfeiçoada. Assim se cumpriu a escritura que diz: Abraão creu em Deus, e isso lhe foi atribuído como justiça, e ele foi chamado amigo de Deus. Que Deus abençoe a sua palavra. Amém. Sei que os teus olhos, sempre atentos, permanecem em mim, e os teus ouvidos estão sensíveis para ouvir meu clamor. Posso até chorar, de perto, também de longe, nunca mudaste, tu és fiel. Deus de aliança, Deus de promessas, Deus que não é homem pra mentir. Tudo pode passar, tudo pode mudar, mas tua palavra vai se cumprir. Sei que os teus olhos, sempre atentos, permanecem em mim, e os teus ouvidos são sensíveis para ouvir meu clamor. Posso até chorar, mas a alegria vem de manhã. És Deus de perto, também de longe, nunca mudaste, tu és fiel.
Oremos. Querido Deus, amado Pai, louvado seja o seu santo nome. Te agradecemos por mais uma manhã de domingo. Senhor, quero te pedir pela vida de cada irmão dessa igreja, que o Senhor esteja nos abençoando e nos protegendo de todo o mal. Em especial, quero te pedir pela vida dos irmãos que se encontram enfermos nesse momento, que o Senhor esteja cuidando da saúde de cada um, daqueles que foram afetados pelo Covid-19 ou por qualquer outro tipo de doença, mas que o Senhor esteja renovando a saúde de cada uma dessas pessoas. Também quero te pedir pela vida dos irmãos que se encontram enlutados, que perderam algum ente querido, mas que o Teu Espírito Santo esteja confortando o coração de cada uma dessas pessoas, de cada uma dessas famílias. Senhor, só Tu sabe as dificuldades que cada um tem passado por esses tempos, mas sabemos que o Senhor não nos abandona jamais. Nos dê ânimo e nos dê forças para vencer as batalhas do dia a dia, Senhor. Nos abençoe e nos guarde durante essa semana e esteja conosco hoje e sempre, Senhor. Amém. Peregrinando, vou pelos montes e pelos vales, sempre na luz. Cristo promete nunca deixar-me, eis-me convosco, disse Jesus. Brilho celeste, brilho celeste, brilho celeste, enche a minha alma, glória de Deus, com aleluias, sigo cantando, canto louvores, indo para os céus. Vão me guiando, raios benditos, que me conduzem para a mansão, mais e mais perto, mestre seguindo, canto os louvores da salvação. Brilho celeste, brilho celeste, brilho celeste, brilho celeste, enche a minha alma, glória de Deus, com aleluias, sigo cantando, canto louvores, indo para os céus. Aleluias, aleluias, enche a minha alma, glória de Deus, com aleluias, sigo cantando, canto louvores, indo para os céus, indo para os céus, indo para os céus. Que bom, irmãos, nós estarmos mais uma vez reunidos para estudarmos a palavra do Senhor. No mês de abril, os irmãos devem estar lembrados que nós conversamos sobre fé. Naquela ocasião, nós aprendemos algumas verdades
baseadas numa pergunta que o Senhor Jesus fez aos seus discípulos no barco, em meio a uma tempestade. E nesta manhã, eu gostaria de continuar falando sobre fé. E para isso, leremos o Evangelho de Mateus, capítulo 15. Esse texto vai nos falar sobre a história de fé, sobre o relato de fé, sobre a experiência de fé de uma mulher cananeia. Ou como dizem outras versões, a experiência de fé de uma mulher sírio-fenícia. Se para os discípulos o Senhor Jesus fez a seguinte pergunta: onde está a sua fé? Para essa mulher, Jesus fez a seguinte afirmação: mulher, grande é a sua fé. É interessante que apenas em 2 ocasiões no Novo Testamento nós vamos encontrar o Senhor Jesus admirado, maravilhado com tamanha fé. A primeira das ocasiões foi na história do centurião. Vale a pena lermos o texto. Evangelho de Mateus, capítulo 8, a partir do verso 5. Entrando Jesus em Cafarnaum, dirigiu-se a ele um centurião, pedindo-lhe ajuda, e disse: Senhor, meu servo está em casa, paralítico, em terrível sofrimento. Jesus lhe disse: eu irei curá-lo. Respondeu o centurião: Senhor, não mereço receber debaixo do meu teto, mas dize apenas uma palavra, e o meu servo será curado. Pois eu também sou homem sujeito à autoridade, e com soldados sob o meu comando. Digo a um vá, e ele vai, e a outro venha, e ele vem. Digo a meu servo, faça isto, e ele faz. Ao ouvir isso, Jesus admirou-se e disse aos que o seguiam: digo-lhes a verdade, não encontrei em Israel ninguém com tamanha fé. Verso 13. Então Jesus disse ao centurião: vá, como você creu, assim lhe acontecerá. Na mesma hora, o seu servo foi curado. E a segunda ocasião em que Jesus ficou admirado, maravilhado com tamanha fé, foi na história dessa mulher sírio-fenícia. Interessante que ambos os casos se deu fora do acampamento ou fora da comunidade de Israel. Ambos eram estrangeiros. O centurião era romano e essa mulher sírio-fenícia. E às vezes, irmãos, descobrimos expressões de fé contundentes e genuínas nos lugares onde menos esperamos encontrá-las. O texto que iremos ler vai falar justamente sobre uma mulher que venceu através da fé. Assim como está escrito em Hebreus capítulo 11, versículo 1. Fé é a certeza daquilo que esperamos e a prova das coisas que não vemos. Ou seja, a fé pode ser entendida como a certeza que, ainda que não saibamos como, ainda que não saibamos quando, existe uma convicção em nosso coração de que Deus vai agir em nosso favor. Vamos imaginar que você está no seu carro às 11h30 da noite, num local perigoso da cidade, e o seu carro quebra. Você pega o seu celular, liga para o seu melhor amigo, conta a situação e ele te diz: fique onde você está, porque eu estou indo ao seu encontro. Minutos depois, passa um conhecido seu e lhe oferece carona, mas você agradece e diz que está aguardando o seu amigo, que já estava chegando. Você não viu o seu amigo saindo de casa. Você não sabe a altura da cidade que ele se encontra. Você não sabe a hora que ele vai chegar onde você está. Mas pelo que você conhece dele, você sabe que aquilo que ele falou, ele vai cumprir. Sabe o que é que faz a diferença na nossa vida, irmãos? Não é o que vemos. O que faz a diferença na nossa vida é confiarmos e conhecermos o caráter bondoso de Deus. O fato de conhecermos o caráter bondoso de Deus, ainda que não vejamos nada, temos a certeza que Ele está vindo e agindo em nosso favor. Leiamos o texto, Mateus capítulo 15, a partir do verso 21. Saindo daquele lugar, Jesus retirou-se para a região de Tiro e de Sidom. Uma mulher cananeia, natural dali, veio a ele gritando: Senhor,
filho de Davi, tem misericórdia de mim. Minha filha está endemoniada e está sofrendo muito. Mas Jesus não lhe respondeu palavra. Então seus discípulos se aproximaram dele e pediram: manda-a embora, pois vem gritando atrás de nós. Ele respondeu: eu fui enviado apenas às ovelhas perdidas de Israel. A mulher veio, adorou-o de joelhos e disse: Senhor, ajuda-me. Ele respondeu: não é certo tirar o pão dos filhos e lançá-lo aos cachorrinhos. Disse ela, porém: sim, Senhor, mas até os cachorrinhos comem das migalhas que caem da mesa dos seus donos. Jesus respondeu: mulher, grande é a sua fé, seja conforme você deseja. E naquele mesmo instante, a sua filha foi curada. O Senhor Jesus disse: mulher, grande é a sua fé. Ao olharmos para essa declaração de Jesus e para o comportamento daquela mulher, aprendemos pelo menos 3 grandes verdades que precisam estar em nós para que possamos, de fato, vencer as lutas através da fé. A primeira coisa que aprendemos com aquela mulher é que a sua fé não estava centrada apenas no seu umbigo, não estava centrada apenas nas suas próprias necessidades. Perceba a forma como ela se aproxima de Jesus. Verso 22. Uma mulher cananeia, natural dali, veio a ele gritando: Senhor, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Minha filha está endemoniada e está sofrendo muito. Ela poderia ter dito assim: Senhor, tem misericórdia da minha filha, porque ela está endemoniada e está sofrendo muito. Mas ela disse: Senhor, tem misericórdia de mim, porque minha filha está endemoniada e está sofrendo muito. De certa forma, essa mulher nos ensina que a dor da sua filha, o sofrimento da sua filha, também doía nela. E talvez você pense: ah, pastor, mas desde que o mundo é mundo, sempre foi assim. Nem sempre foi assim, irmãos. Se observarmos o contexto dos tempos bíblicos e até um pouco da história da humanidade, nós vamos perceber que essa visão que temos das crianças, com tanto carinho, com tanta proteção, é uma construção, de certa forma, até recente. Quando Jesus disse que o maior no reino de Deus deveria ser como uma criança, quando Jesus pegou uma criança e a colocou no centro, quando Jesus disse: não impeçam que as crianças venham até mim, e as abençoou, Jesus estava quebrando um paradigma, porque essa visão que temos de filhos, essa visão que temos das crianças, não era a visão dos tempos bíblicos. Crianças, mulheres, lunáticos, deficientes, não tinham muito valor, não tinham muito espaço. Lembra do relato da multiplicação de pães e peixes? A Bíblia diz que Jesus alimentou cerca de 5.000 homens, sem contar mulheres e crianças. Mulheres e crianças não foram contados, não eram importantes. Não sei se você já percebeu, mas a única genealogia bíblica onde aparecem mulheres é a genealogia de Jesus. Ou seja, Jesus quebrou paradigmas. Quando Jesus disse que o reino de Deus é daqueles que o recebem como criança, ele estava falando justamente que o reino de Deus é dos improváveis. Que o reino de Deus é daqueles que pela multidão são olhados e às vezes pela mesma multidão são desprezados. Talvez fosse muito mais fácil para aquela mulher dar as costas para a sua filha endemoniada. Talvez fosse muito mais fácil para aquela mulher dar as costas para a sua filha que lhe causava perturbação. Mas a fé que aquela mulher tinha fazia com que ela enxergasse além dela, fazia com que ela olhasse para a dor da sua filha. Eu já disse para alguns irmãos que eu tenho por princípio evitar assuntos polêmicos. Por exemplo, eu não discuto posição política. Eu acho uma grande bobagem a polarização que estamos vivendo. E acho também de uma grande inutilidade, uma inutilidade fora do comum,
o número de pessoas que estão deixando de falar umas com as outras por conta de posição política. E isso não acontece apenas entre os descrentes. Lamentavelmente, muitos crentes têm deixado de falar uns com os outros por conta de posição política. Muitos crentes têm se empenhado tanto em defender a sua posição política que têm esquecido que existem pessoas ao seu lado, sofrendo, clamando, precisando de ajuda. Muito me estranha um tipo de fé que consegue tocar no divino, mas que não estende a mão para abençoar o humano. Um tipo de fé que toca no divino, mas que despreza o humano. Aquela mulher foi ao encontro de Jesus e disse: Senhor, tem misericórdia de mim, porque aquilo que está acontecendo com a minha filha está acabando comigo. Talvez, irmãos, não estamos conseguindo avançar, não estamos conseguindo vencer, porque nos tornamos indiferentes à dor daqueles que estão à nossa volta. Aquela mulher disse: Senhor, é a minha filha que está gritando, mas está doendo em mim. É no corpo da minha filha que está o problema, mas a angústia está na minha alma. Nós precisamos, irmãos, de uma fé que toque o céu, sem descartar quem está ao nosso lado aqui na terra. A segunda coisa que aprendemos com a fé daquela mulher é que grandes vitórias, grandes conquistas podem ser construídas no solo das impossibilidades. Quando olhamos para esse texto, nós encontramos algumas impossibilidades, algumas barreiras. Primeira impossibilidade, Jesus saindo da região da Palestina e indo para a região de Tiro e Sidom. Ele sai do território judeu e vai para um território estrangeiro, um território gentílico. Durante todo o seu ministério, é a única vez que Jesus faz isso. Encontramos também algumas barreiras. Barreira social. De um lado, uma mulher. Do outro lado, um homem. A barreira étnica e cultural. De um lado, uma mulher gentia, sírio-fenícia. De outro lado, um homem judeu. Como se isso não bastasse, nós vamos encontrar também discípulos de Jesus que não ajudavam. A mulher começa a gritar, Jesus permanece em silêncio e os seus discípulos chegam a ele e dizem: Senhor, manda essa mulher embora. Outra impossibilidade, o silêncio de Jesus. Nos diz a palavra que ela vai gritando, pede socorro. E no verso 23, Jesus não lhe respondeu palavra. No verso 24, o Senhor Jesus chega a declarar: olha, eu fui enviado apenas às ovelhas da casa de Israel. Como se dissesse assim: você não é minha prioridade. Mas aquela mulher nos ensina, irmãos, que o terreno das impossibilidades não é um terreno para nos desanimar. Não é um terreno para nos fazer desistir. Não é um terreno para jogarmos tudo para o alto. Pelo contrário, o terreno das impossibilidades é o solo necessário, é o solo fértil, para que grandes vitórias da parte de Deus possam ser construídas em nossas vidas. Irmãos, nós devemos continuar crendo e pregando que servimos a um Deus que é o Deus do impossível. É interessante quando observamos na Bíblia, e não são poucas as vezes, que grandes vitórias foram semeadas no solo da impossibilidade. Lembra da história de Marta, Maria e Lázaro? Está lá no Evangelho de João, capítulo 11. Lázaro adoeceu e as suas irmãs mandaram chamar Jesus. Nos diz o texto que Lázaro, que estava enfermo, acabou morrendo. Eu não sei se já aconteceu com você, de começar a orar por algo e o negócio que já estava ruim acabou piorando. Lázaro estava doente, mas acabou morrendo. Nos diz o texto que Jesus demorou ainda 2 dias no lugar onde estava.
E quando ele chegou em Betânia, local onde Marta, Maria e Lázaro residiam, Lázaro já estava morto há 4 dias. É importante observarmos esse detalhe dos 4 dias, porque dentro da cultura religiosa judaica, eles acreditavam, ou parte deles acreditavam, que até o 3º dia era possível uma ressurreição. Mas a partir do 4º dia, não tinha mais jeito. O 4º dia era o terreno da impossibilidade. O 4º dia era o cenário do impossível. O 4º dia era o cenário da desesperança. O 4º dia era terra arrasada. E foi justamente no 4º dia que o Senhor Jesus chegou e com uma só ordem transformou morte em vida. Louvado seja o nome do Senhor. Eu não sei qual é o momento em que você está atravessando, mas em muitos momentos vivemos situações semelhantes à do povo de Israel, quando fez o cerco em Jericó. A Bíblia nos diz lá em Josué, capítulo 6, que as portas de Jericó estavam completamente fechadas, rigorosamente trancadas. Ninguém saía, ninguém entrava. E eu creio, irmãos, que cenários como esse, de portas rigorosamente trancadas, de cenários de impossibilidades, não foram criados para nos desanimar, mas foram criados para nos fortalecer e nos fazer crer e perceber o poder e a grandeza do Deus a quem servimos. É interessante a forma que o nosso Deus tem de agir. Deus chamou Abraão para ser pai de uma grande nação, mas deu a ele uma mulher estéril. Como Abraão seria pai de uma grande nação se sua esposa era estéril? E como se isso não fosse suficiente, o problema que aconteceu com Sara, esposa de Abraão, aconteceu também com Rebeca, esposa de Isaque, e com Raquel, esposa de Jacó. Dizem que um raio não cai 2 vezes no mesmo lugar, mas nessa história caiu 3 vezes. Deus escolheu 3 homens para serem patriarcas, mas deu a estes homens mulheres estéreis. Como vai surgir uma grande nação se as mulheres que esses homens tinham eram mulheres estéreis? Mas está aí a nação de Israel para nos mostrar que o nosso Deus realmente é o Deus do impossível. Pois bem, grandes vitórias, grandes conquistas são construídas por uma fé que não se abala, mesmo diante das impossibilidades. A Bíblia nos relata de Gênesis a Apocalipse situações das mais variadas, aonde homens e mulheres de Deus foram confrontados com impossibilidades. Foram confrontados com altas muralhas, tiveram que vencer rios e mares. Foram confrontados com aquele momento em que tudo dizia, não vai dar certo, não vai ter como. Mas olha, irmãos, o que nos diz o Salmo 84. Feliz é aquele homem, ou feliz é aquele ser humano, que ao passar pelo vale, faz do vale uma fonte. Existe uma figura muito característica lá no Nordeste, lá na minha terra, que é a figura do sertanejo. No tempo de seca, o sertanejo, no meio daquela terra rachada, começa a cavar, começa a perfurar a terra. E alguém pode pensar assim, esse camarada deve estar doido. O que é que ele está fazendo nessa terra seca e rachada? Mas ao passo que ele vai perfurando a terra, ao passo que ele vai cavando mais fundo, mais fundo, mais fundo, ele encontra água. Ele só para de cavar quando encontra água. Foi assim que fez aquela mulher. Ela não deixou que a sua fé fosse abalada diante das impossibilidades. Por isso eu quero te desafiar, diante das impossibilidades, a ir mais fundo, como fez aquela mulher. E a terceira coisa que aprendemos com aquela mulher
era que, através da sua fé, ela percebeu os sinais da graça de Deus. Olha o que diz os versos 25 e 26. A mulher veio, adorou de joelhos e disse: Senhor, ajuda-me. Ele respondeu: Não é certo tirar o pão dos filhos e lançá-lo aos cachorrinhos. Nos tempos bíblicos, costumeiramente, os judeus chamavam os gentios de cachorros. Eles usavam essa expressão grosseira, essa expressão meio pesada. Até hoje, muitas pessoas usam essa expressão quando querem ofender umas às outras. Mas Jesus, quando falou nesse versículo, ele não usou essa expressão grosseira. Ele usou uma expressão meio familiar, que muitos de nós usamos quando nos referimos ao nosso pet de estimação. Ele usou a palavra cachorrinhos. E aquela mulher, quando percebeu que Jesus mudou a expressão, ela enxergou o sinal da graça. E olha o que ela disse no verso 27. Sim, Senhor, mas até os cachorrinhos comem das migalhas que caem da mesa dos seus donos. E Jesus olhou para ela e disse: Mulher, grande é a sua fé. Talvez, irmãos, uma das coisas que mais estejam faltando nos dias de hoje em nossas vidas seja a capacidade de percebermos o que Deus está fazendo. A Bíblia nos conta uma história muito interessante e com ela eu quero concluir. Agar, aquela serva egípcia de Sara, havia sido expulsa da casa de Abraão. O texto nos revela que após a sua expulsão, ela foi caminhando pelo deserto com seu filho Ismael, o filho que ela havia tido com Abraão. E num determinado momento, a água e o suprimento que ela havia levado acabou. Ela então deixa o filho num lugar e se afasta, porque ela não queria ver o menino morrer. Mas num determinado momento, Deus abriu os seus olhos e ela viu um poço que estava diante dela. Percebam que Deus não criou o poço. Ele estava ali o tempo todo. Ela que não havia percebido. Irmãos, nós precisamos perceber os sinais da graça de Deus. Nós precisamos entender as coisas que Deus tem falado ao nosso coração. Nós precisamos perceber os livramentos que Deus tem nos dado. Quantas coisas ou quantos erros que temos insistido e que Deus já nos tem sinalizado que é hora de conserto. Quantas vezes o Senhor tem nos chamado para um relacionamento mais próximo a Ele. Quantas vezes Deus tem nos mostrado que é hora de chegarmos a um outro nível de intimidade com Ele. Talvez você ainda não tenha entendido porque Deus colocou aquela pessoa para trabalhar na sua casa. Talvez você não tenha entendido porque Deus colocou aquela pessoa para dividir uma bancada com você no trabalho. Talvez você não tenha entendido porque Deus colocou aquela pessoa para ser seu vizinho. Talvez sejam esses sinais da graça de Deus na sua vida. É Deus te dizendo: você é importante para mim, a sua vida é preciosa para mim. Por isso, irmãos, nós precisamos estar atentos aos sinais da graça de Deus. A minha oração é que o Senhor nos ajude a sermos semelhantes àquela mulher, cuja fé não estava centrada em suas próprias necessidades, mas também nas necessidades dos outros. Que o Senhor nos ajude a sermos semelhantes àquela mulher que, pela fé, entendeu que grandes vitórias, que grandes conquistas podem ser construídas no solo das impossibilidades. Que o Senhor nos ajude a sermos semelhantes àquela mulher que, através da sua fé, percebeu os sinais da graça de Deus. Que o Senhor nos abençoe e nos guarde. Que o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre nós e tenha misericórdia de nós. Que o Senhor sobre nós levante o seu rosto e nos dê a paz.
Amém. Sobre o mar e aos muros